Olá, boa tarde, quarto ano. Que bom, né? Mais uma sexta-feira nós estamos reunidos. Que o Espírito Santo possa habitar aí na vida de vocês, dos familiares de vocês, tá bom? Então hoje nós estaremos abrindo o livro em Ciências, página 15, sobre orientação no espaço. Então nós podemos observar o quê? Para nos locomovermos de um lugar para outro, podemos utilizar um ponto de referência, certo? Ou seja, elementos que destaquem no caminho para que eu possa chegar até o local onde eu possa ir, onde eu queira chegar. Então, pode ser um restaurante, uma escola, pode ser uma praça. Então, muitas vezes os astros, como as constelações e o Sol, eles servem como ponto de referência. Então, nós já estudamos que o Sol tem um movimento aparente. O que é isso? Aparece de um lado e desaparece de um lado oposto, certo? Mesmo que os locais não sejam exatos, o Sol ele pode ser utilizado como uma forma de orientação, certo? Pois nas zonas tropicais ele surge no horizonte, próximo ao ponto cardeal, no leste, e se opõe próximo ao oeste. Para nos localizarmos nos espaços, além de utilizarmos o Sol como ponto de referência, podemos usar um instrumento como bússola. Então preste atenção aqui. Eu tenho uma perguntinha para vocês. Agora pense na seguinte situação. Laura está em sua casa e precisa ir até a casa de Ana. Com base na imagem, que orientação você daria a Laura para chegar à casa de Ana? Então, temos aí a casa de Laura e temos a casa de Ana. Que percurso você descreveria aí, certo? Aí eu quero que vocês escrevam esse percurso por escrito. Como vocês chegariam até a casa de Ana. No caderno, depois manda a fotozinha para que eu possa observar. Então, para localizarmos de um lugar para outro, utilizamos os pontos de referência, como eu acabei de falar aqui. E esses pontos muitas vezes pode servir o Sol, as estrelas, como também pode servir como ponto de referência um local que você diga, uma escola, uma praça. Agora nós vamos para a orientação pelo Sol, certo? Então, aqui nessa orientação pelo Sol, nós podemos observar que nós temos os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então, aonde o Sol se põe, chama o quê? Oeste. E onde ele nasce? Leste. Então, para que eu possa localizar os pontos cardeais, eu estiro minha mão para o lado onde o Sol nasce. Então, chama-se leste. Onde ele se põe, oeste. Na minha frente eu tenho o norte e atrás de mim eu tenho o sul. Mas também nós podemos nos localizarmos também por a bússola, certo? E essa bússola, ela foi inventada pelo chinês há mais de 2000 anos. Ela é composta por uma agulha magnética que funciona como um ímã e gira livremente sobre um eixo. Nós sabemos também que a bússola nós também sabemos que a bússola serve de orientação na página 14. Vamos lá acompanhar. Sabemos onde fica o norte na bússola, fica mais fácil de eu localizar os demais pontos cardeais, certo? Então, vai ter um experimento aí para que vocês façam, certo? E tá explicando, vai ser com a ajuda de um adulto. Então, vai estar falando os materiais e o modo de como fazer. E depois vai ter uma perguntinha. Depois que vocês fizerem o experimento, vai ter a pergunta. Em que direção a sombra do gnomo apontava pela manhã? E por quê? Depois que vocês fizerem um gnomo com a vara de madeira, duas estacas pequenas de madeira ou tachinhas, pedaço de barbante, giz e esquadro, aí vocês vão responder a estas questões aí abaixo. Temos outro experimento aqui, uma confecção de uma bússola também. Vai ter que ser preciso com o auxílio de um adulto também. É precisado de agulha de costura, um imã, rolha de cortiça cortada em rodelas, fita adesiva, recipiente com água e canetinha. Professora, não tenho nenhum desses materiais, então se não tiver, não tem problema, tá certo? Então, agora, eu quero que vocês venham para a página 20. Sistema Global de Posicionamento. Então, esse Sistema Global de Posicionamento, atualmente, para nos localizarmos com rapidez e segurança, em qualquer lugar do mundo, podemos utilizar o Sistema Global de Posicionamento, que é o GPS, certo? A sigla em inglês. Esse sistema ele utiliza informações satélitas que orbitam
a terra para localização, um endereço, um ponto específico, traçar rotas. Então, nós sabemos que esse GPS, ele é mais preciso do que a bússola, certo? E ele é muito mais rápido, certo? Pois os dois, a bússola e o sol, esses dois métodos apenas indicam os pontos cardeais, enquanto o GPS ele possibilita traçar a rota para chegar ao destino desejado. Então, na primeira questão aí, observe a seguinte situação. O sol representado na imagem está se pondo no fim da tarde. Considerando essa informação, número 1, 2, 3 e 4 da Rosa dos Ventos, corresponde a que pontos cardeais, respectivamente. Você vai dizer aí que o número 1 é o quê? É o sul, é o norte, é o leste ou é o oeste? O número 2, do mesmo jeito, certo? Número 3, agora se localizando partindo do sol, tá certo? Que número da rosa de vento indica o lado em que o sol surge pela manhã? Você vai dizer que número é céu 1, céu 2, observando a imagem. Número 3, em relação ao menino, em que ponto cardeal a casa se encontra? Você vai dizer que se está no leste, no oeste, ok? Dependendo da localização dele, tá certo? Observe a planta de parte do bairro onde Francisco mora. E de acordo com a bússola, responda às questões. Aí eu tenho aí a casa de Bruna, eu tenho um restaurante, eu tenho um hospital, eu tenho um praça, eu tenho um restaurante, eu tenho padaria. Então, o que está localizado ao norte e ao sul do restaurante? Aí você vai dizer o que é que está ao norte e o que é que está ao sul. Olha aí, ó, os pontos cardeais aí ao lado para que vocês possam se orientar. O hospital está localizado a leste e a oeste da farmácia. Aí vocês também vão observar isso daí. Que direções Francisco deverá seguir para chegar à casa de Bruna, que fica a oeste da praça? Então, observe os pontos cardeais, localize onde é que está a praça, então a praça está a oeste. Então, em que direção Francisco deverá seguir para chegar à casa de Bruna? Na página 22, vocês vão ler esse texto, certo? Sobre a invenção da bússola, onde ela influenciou a humanidade, dando início às grandes navegações. Que a gente sabe que nas grandes navegações eles utilizavam a bússola, não é? Para que pudesse chegar às rotas desejadas. Então, em seguida, vocês vão responder essas 3 questões, tá certo? De acordo com o que vocês lerem. Então, por que o desenvolvimento da bússola foi tão importante para a humanidade? Aí tá aqui no texto e vocês vão e respondem. Sublinhe no texto de que maneira as embarcações se orientavam antes das invenções da bússola. Então, antes da invenção da bússola, como era que as embarcações elas se orientavam? Aí vocês vão lá e grifa, certo? Qual é a vantagem da utilização da bússola em vez do sol ou das estrelas para se orientar? Tem aqui no texto também. Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês me procuram no privado que eu estarei na sala de aula, tirando as dúvidas ou então gravando, fazendo a videochamada e tirando a dúvida de cada um de vocês, tá bom? Então, tenham uma sexta-feira abençoada, fiquem com Deus, mas nossa atividade não só se resume nisso. Eu estarei no Zap explicando a nossa próxima atividade, tá certo? Então, fiquem com Deus e até segunda-feira.